Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos falar sobre transformações lineares definidas em uma base. Nós vamos ver que qualquer transformação linear fica definida se nós conhecermos as imagens dos vetores de uma base do domínio dessa transformação. Seja T de V em W uma transformação linear, V um espaço de dimensão finita e B o conjunto formado pelos vetores V1, V2 até Vn, uma base do domínio V. Então, como B é uma base do domínio, qualquer vetor V do domínio pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores dessa base. E, portanto, qualquer vetor V pode ser dado por A1V1 mais A2V2 mais até ANVN. Com isso, T de V vai ser T de A1V1 mais A2V2 mais até ANVN. Como a transformação T é linear, ela satisfaz aquelas duas condições da definição. A transformação da soma de dois vetores é a soma das transformações desses vetores, e a transformação de um escalar multiplicado por um vetor é o escalar multiplicado pela transformação daquele vetor. Então, vamos usar aqui o fato de que a transformação da soma de dois vetores é igual à soma das transformações desses vetores. Então, nós podemos entender A1V1 mais A2V2 mais até ANVN como a soma de A1V1 com A2V2 mais até ANVN. E então, podemos escrever T de A1V1 mais A2V2 mais até ANVN como T de A1V1 mais AT de A2V2 até ANVN. E nós podemos usar essa ideia recorrentemente aqui no último termo do segundo membro dessa igualdade, até conseguirmos separar T de V como T de A1V1 mais T de A2V2 mais até T de ANVN. Agora, vamos usar aqui o fato de que a transformação de um escalar multiplicado por um vetor é o escalar multiplicado pela transformação daquele vetor. E então, T de A1V1 é A1T de V1, T de A2V2 é A2T de V2, até AT de ANVN, que é igual a AN vezes AT de Vn. E, portanto, T de V fica igual a A1T de V1 mais A2T de V2 mais até ANT de Vn. Então, vejam que para um vetor V qualquer do domínio dessa transformação, T de V vai ser obtida a partir das imagens dos vetores V1, V2 até Vn de uma base do domínio dessa transformação. E por isso nós podemos dizer que uma transformação linear T de V em W fica completamente definida quando se conhecem as imagens dos vetores de uma base do domínio V. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos a transformação linear T de R2 em R3, tal que T de 1, 0 é igual a 2 menos 1, 0, e T de 0, 1 é igual a 0, 0, 1. Nós acabamos de ver que essa transformação T fica completamente definida se nós tivermos as imagens dos vetores de uma base aqui do domínio dessa transformação. O domínio dessa transformação é o R2, e nós temos a imagem do vetor 1, 0 e a imagem do vetor 0, 1. Nós sabemos que o conjunto formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1 é base de R2. Então, nós temos informações suficientes para determinar a transformação linear T. Como o conjunto B, formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1, é base de R2, qualquer vetor xy de R2 pode ser escrito como uma combinação linear A1 que multiplica 1, 0, mais A2 que multiplica 0, 1, dos vetores 1, 0 e 0, 1 da base. Para isso, o coeficiente A1 tem que ser igual a x e o coeficiente A2 tem que ser igual a y. Então, qualquer vetor xy de R2 pode ser escrito como x que multiplica 1, 0, mais y que multiplica 0, 1. Então, de acordo com o que nós vimos na explicação inicial, T de xy vai ser dado por x vezes T de 1, 0, mais y vezes T de 0, 1. T de 1, 0 é 2 menos 1, 0, T de 0, 1 é 0, 0, 1, e então T de xy vai ser x que multiplica 2 menos 1, 0, que é 2x menos x e 0, mais y que multiplica 0, 0, 1, que é 0, 0, y, e então T de xy vai ser igual a 2x menos x e y. E com isso, nós podemos obter a imagem de qualquer vetor xy pela transformação linear T. Aqui dá para a gente usar esse resultado para calcular a T de xy para o vetor 1, 0, isso tem que resultar em 2 menos 1, 0, e a T de 0, 1, que tem que resultar em 0, 0, 1. Então, vamos calcular a T de 1, 0. Aqui nós temos x igual a 1 e y igual a 0, e, portanto, T de 1, 0 vai resultar em 2 vezes 1, menos 1 e 0, que resulta em 2 menos 1 e 0, como nós tínhamos inicialmente. Vamos calcular T de 0, 1, e aqui nós temos x igual a 0 e y igual a 1.
Então, t de 0, 1 vai resultar em 2 vezes 0, 0 e 1, que resulta em 0, 0, 1, como nós também tínhamos ali inicialmente. E, portanto, confirmamos que t de xy é igual a 2x menos x e y. No exemplo 2, nós temos uma transformação linear de R2 em R3, tal que t de 1, 1 é igual a 3, 2, 1, e t de 0 menos 2 é igual a 0, 1, 0. Nós sabemos que a transformação linear t fica definida se nós tivermos as imagens dos vetores de uma base do domínio. O domínio dessa transformação é o R2, e nós conhecemos a imagem do vetor 1, 1 e a imagem do vetor 0 e menos 2. O conjunto formado pelos vetores 1, 1 e 0 e menos 2 é uma base de R2. E então, como nós temos as imagens dos vetores dessa base, nós conseguimos determinar a transformação T. Como B é base de R2, qualquer vetor de R2 pode ser escrito como uma combinação linear A1 vezes 1, 1 mais A2 vezes 0 menos 2 dos vetores 1, 1 e 0 menos 2 de B. E para isso, o coeficiente A1 tem que ser igual a x e o coeficiente A2 tem que ser igual a x menos y sobre 2. Então, qualquer vetor xy de R2 é dado por x que multiplica 1, 1, mais x menos y sobre 2 que multiplica 0 menos 2. E então, t de xy é dado por x vezes t de 1, 1, mais x menos y sobre 2 vezes t de 0 menos 2. T de 1, 1 é 3, 2, 1. T de 0 menos 2 é 0, 1, 0. Então, t de xy vai ser x vezes 3, 2, 1, que fica 3x, 2x e x, mais x menos y sobre 2 vezes 0, 1, 0, que fica 0, x menos y sobre 2 e 0. E então, t de xy vai ser 3x, 5x menos y sobre 2 em x. E assim, nós conseguimos obter a imagem de qualquer vetor xy por meio da transformação T. Vamos conferir esse resultado, calculando t de 1, 1. Como x é igual a 1 e y é igual a 1, o resultado vai ficar 3 vezes 1, 5 vezes 1 menos 1 sobre 2 e 1, que é igual a 3, 2, 1, que é a t de 1, 1 que foi dada inicialmente. Vamos calcular também a t de 0 menos 2. Quando x é igual a 0 e y é igual a menos 2, o resultado fica 3 vezes 0, 5 vezes 0 menos menos 2 sobre 2 e 0, que resulta no vetor 0, 1, 0, que é igual a t de 0 menos 2 que nos foi dada inicialmente. Então, de fato, comprovamos que t de xy é igual a 3x, 5x menos y sobre 2 e x. No exemplo 3, nós temos a transformação linear t de R3 em R2, tal que t de 1, 1, 1 é igual a 1, 0, t de 1, 1, 0 é igual a 2 menos 1, t de 1, 0, 0 é igual a 4, 3. Para que a transformação linear t fique definida, nós precisamos conhecer as imagens dos vetores de uma base do domínio. O domínio é o R3, e nós conhecemos a imagem do vetor 1, 1, 1, do vetor 1, 1, 0 e do vetor 1, 0, 0. O conjunto formado pelos vetores 1, 1, 1, 1, 1, 0 e 1, 0, 0 é uma base de R3. Então, nós temos todas as informações necessárias para definir a transformação linear T. Como B é uma base de R3, qualquer vetor xy, z de R3 é obtido por uma combinação linear A1 vezes 1, 1, 1, mais A2 vezes 1, 1, 0, mais A3 vezes 1, 0, 0, dos vetores da base B. Para isso, o coeficiente A1 tem que ser igual a z, o coeficiente A2 tem que ser igual a y menos z, e o coeficiente A3 tem que ser igual a x menos y. Então, qualquer vetor xy, z de R3 é dado por z, que multiplica 1, 1, 1, mais y menos z, que multiplica 1, 1, 0, mais x menos y, que multiplica 1, 0, 0. E então, t de xyz vai ser dado por z, que multiplica t de 1, 1, 1, mais y menos z, que multiplica t de 1, 1, 0, mais x menos y, que multiplica t de 1, 0, 0. T de 1, 1, 1 é igual a 1, 0, t de 1, 1, 0 é igual a 2 menos 1, t de 1, 0, 0 é igual a 4, 3. Então, t de xyz vai ser z, que multiplica 1, 0, que fica z, 0, mais y menos z, que multiplica 2 menos 1, que fica 2y menos 2z menos y mais z, mais x menos y, que multiplica 4, 3,
que fica 4x menos 4y, 3x menos 3y. E, portanto, t de x, y, z vai ficar 4x menos 2y menos z, 3x menos 4y mais z. E assim nós conseguimos obter a imagem de qualquer vetor x, y, z de R3 por meio da transformação linear t. Vamos conferir esse resultado. Vamos calcular aqui t de 1, 1, 1. Quando x é igual a 1, y é igual a 1 e z é igual a 1, o resultado vai ficar 4 vezes 1 menos 2 vezes 1 menos 1, 3 vezes 1 menos 4 vezes 1 mais 1, que resulta no vetor 1, 0, que é a t de 1, 1, 1, que foi dada para nós inicialmente. Agora, nós vamos calcular a t de 1, 1, 0. Quando x é igual a 1, y é igual a 1 e z é igual a 0, o resultado fica 4 vezes 1 menos 2 vezes 1 menos 0, 3 vezes 1 menos 4 vezes 1 mais 0, que resulta no vetor 2 menos 1, que é a t de 1, 1, 0 que foi dada inicialmente. E por fim, vamos calcular a t de 1, 1, 0. Quando x é igual a 1, y é igual a 0 e z é igual a 0, o resultado fica 4 vezes 1 menos 2 vezes 0 menos 0, 3 vezes 1 menos 4 vezes 0 mais 0, que resulta em 4, 3, que é a t de 1, 0, 0 que foi dada inicialmente. Então, confirmamos que, de fato, t de x, y, z é dada por 4x menos 2y menos z, 3x menos 4y mais z.